Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de geometria espacial, estudando o sólido geométrico, prisma, seus elementos, área de superfície e volume. Então, vamos ver o que é um prisma. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Essa definição está no livro Matemática Essencial. Observe o sólido a seguir, delimitado entre os planos alfa e beta. Prisma é o conjunto de todos os segmentos de um sólido poliédrico. Então, dados dois planos alfa e beta, todos esses segmentos formam um prisma. O prisma e suas formas. Observe os objetos abaixo. Todos eles têm a forma de poliedro, pois apresentam alguma característica em comum. Eles estão associados a um poliedro muito especial, o prisma. Elementos de um prisma. Em um prisma, podemos observar as faces e as arestas. As bases são os polígonos congruentes, é o que está em azul na figura ao lado. As faces laterais. As faces laterais são os paralelogramos da lateral do prisma. Aresta da base. A aresta da base são os segmentos AB, A'B', FA, F', A'. E as arestas laterais? As arestas laterais são os segmentos A'B', B', C', e assim sucessivamente. O que será a superfície total de um prisma? Ela é a união da superfície lateral com as duas bases do prisma. Ainda falando dos elementos de um prisma, podemos destacar a altura. O que é a altura? É a distância entre as duas bases de um prisma. Repare que ela é perpendicular ao plano da base. Nomenclatura dos prismas. Um prisma é classificado pelo tipo de polígono que constitui a sua base. Então, se o polígono da base for um triângulo, o prisma é chamado de prisma triangular. Se o polígono da base é um quadrilátero, então será um prisma quadrangular. Um pentágono, um prisma pentagonal. Um hexágono, prisma hexagonal. Vejamos as figuras, exemplos de prisma. Na primeira, a base é um triângulo, então ele é um prisma triangular. Na segunda, é um pentágono, prisma pentagonal. Na terceira, um hexágono, prisma hexagonal. E na quarta, um quadrado, então é um prisma quadrangular. Classificação dos prismas. Um prisma pode ser classificado também pela sua posição da aresta lateral em relação ao plano da base. Um prisma reto, a aresta lateral, ela é perpendicular ao plano da base. Um prisma oblíquo, a aresta lateral é oblíqua ao plano da base. Nos prismas retos, a aresta lateral é a altura e ela se coincide com uma aresta da face lateral. Vejamos dois exemplos de prisma. O primeiro é um prisma triangular reto. Note na figura
que a aresta lateral é perpendicular à base e a altura coincide com uma aresta lateral. No segundo prisma, ele é um prisma pentagonal oblíquo. A sua aresta da face, ela é oblíqua ao plano da base e a sua altura é perpendicular ao plano da base. Todo prisma reto, cuja base são polígonos regulares, é também chamado de um prisma regular. Vejamos o primeiro. Ele é um prisma, ele é reto e na sua base tem um triângulo equilátero. Só que no nosso desenho ele está em perspectiva, então o triângulo ele não parece equilátero. Mas se nós temos na base um prisma e ele tem um triângulo equilátero na base, ele é chamado de prisma triangular regular. O segundo prisma, também por estar em perspectiva, a sua base é o hexágono regular. Então, ele é chamado de prisma hexagonal regular. Casos especiais. Vamos ver o primeiro caso especial de prisma quadrangular. Todo prisma cuja base são paralelogramas é chamado de paralelepípedo. Veja um exemplo de um paralelepípedo. Um outro caso especial de prisma quadrangular é o cubo, ou o hexaedro. Se todas as arestas de um paralelepípedo retângulo são congruentes, então ele é chamado de cubo ou hexaedro. Se as bases de um paralelepípedo forem retângulo, então este paralelepípedo é chamado de paralelepípedo retângulo. Esse é mais um caso especial de prisma. Área do prisma, área da superfície do prisma. No prisma, nós podemos estudar sua área lateral, que vai ser a soma da área dos retângulos das suas faces laterais. A área da base, que é a área do polígono da base. E a sua área total, que é a soma da área lateral com as bases. Sendo assim, a área total de um prisma é dada pela expressão área lateral mais 2 vezes a área da base. Princípio de Cavalieri. Cavalieri nasceu na Itália no final do século XVI. Ele foi discípulo de Galileu e foi um matemático que fez grandes contribuições na ótica e na geometria. Vamos estudar agora o princípio de Cavalieri. Ele fala se dois sólidos são apoiados no mesmo plano alfa e eles têm a mesma altura, então esses dois sólidos têm o mesmo volume. O princípio de Cavalieri, ele nos ajuda no cálculo do volume de um prisma. A expressão, a fórmula do volume de um prisma qualquer será volume igual a área da base vezes a altura deste prisma. Repetindo, o volume de um prisma qualquer é dado pela expressão volume é igual à área da base vezes a sua altura. Agora vamos sistematizar as fórmulas do estudo de prisma. A área da base vai ser sempre a área do polígono da base. A área lateral vai ser a soma das áreas das faces laterais de um prisma. A área total será 2 vezes a área da base mais a área lateral. E volume do prisma será a área da base vezes a altura. Vejamos o conceito de área-volume, área lateral de um prisma em exercícios. Vejamos essa questão do Enem de 2010. A siderúrgica Metal Nobre produziu diversos objetos maciços, utilizando ferro.
Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura a seguir. O produto dessas três dimensões, indicada na peça, resultaria na sua medida de massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento. Com base no nosso conhecimento de prisma, o produto das três dimensões será a área da base vezes a altura, ou seja, é o volume do prisma. Resposta correta, letra B. Exercício 2. Qual é o volume do prisma a seguir? Sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada. Repare na figura que a sua base é quadrada e tem aresta 12 centímetros. E a sua aresta lateral, que é a altura, mede 40 centímetros. Então, como podemos calcular o volume desse prisma? Primeiramente, vamos calcular a área da base. Como é um quadrado, a área da base é a área de um quadrado, L ao quadrado. É o que nós estamos fazendo no item 1. Então, a área da base é L ao quadrado, que é 12 ao quadrado, 144 centímetros quadrados. O volume é a área da base vezes a altura. Ou seja, o volume é 144 vezes a altura, que é 40. 5.760 centímetros cúbicos. Então, o volume deste prisma é 5.760 centímetros cúbicos, letra A. Exercício 3. Esse exercício foi tirado do banco de questões do CAET da Universidade Federal de Juiz de Fora. A figura abaixo representa uma parte interna de uma caixa de fósforo. O modelo utilizado para a confecção dessa caixa é... Repare que está perguntando qual é a planificação da parte interna da caixa de fósforo. Então, qual das opções você marcaria para a planificação da parte interna da caixa de fósforo? A parte interna da caixa de fósforo é a parte onde só ficam os palitos de fósforo, ou seja, a planificação desta parte é a letra B, porque não tem tampa. Exercício 4. Quantos cubos A precisa se empilhar para formar o paralelepípedo B? Então, quantos cubos da figura A existem no paralelepípedo da figura B? Como podemos fazer esse exercício? Para resolver esse exercício, nós podemos perceber que o cubo A ele cabe 5 vezes no comprimento, 3 vezes na profundidade e 4 vezes na altura. O volume, então, do paralelepípedo em relação ao cubo A vai ser a área da base vezes a altura, que é 5 vezes 3, vezes a altura, que é 4. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Então, o cubo A cabe 60 vezes no paralelepípedo B. Para concluir a aula de hoje, vou deixar 3 exercícios para vocês fazerem no caderno. Exercício 1. Um prisma de base quadrada possui 4 centímetros de aresta da base e 8 de altura. Calcule o seu volume. 2. Um prisma de base quadrada com dimensões 5 centímetros de aresta da base e 12 de altura. Se estiver ocupado completamente, qual é o seu volume? 3. Um prisma de base quadrada possui 5 centímetros de aresta da base e 10 de altura. Calcule o volume desse prisma. Bom trabalho e até a próxima aula.